Senta, pega um cafezinho e vamos bater um papo? Meu nome é Gabriele, eu sou psicóloga e juntos vamos falar de amor, de autoestima, de autoconhecimento, de vulnerabilidade. Eu tô preparada para me abrir. E você? Alguém sabe me dizer o que é o amor? Se perguntar o que é o amor pra mim, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez. E assim, ao som de Arlindo Cruz e do seu questionamento, iniciamos o nosso podcast Quando o Amor Chegar. E para começar, a gente não podia falar sobre outra coisa, né? Vamos falar sobre ele, o cara desse podcast, o amor. Segundo o dicionário, o significado de amor é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se lhe afigura belo, digno ou grandioso. Uma grande afeição que une uma pessoa a outra ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, o afeto e a devoção. E sim, né, o amor realmente ele é um conjunto de todas essas coisas que foram descritas no dicionário e muito mais, né? A gente vai perceber aqui que é muito difícil definir exatamente o que é o amor. O amor é um dos conceitos mais complexos e multifacetados que permeiam a experiência humana. Embora seja bem difícil a gente definir de uma maneira que seja universalmente aceita, o amor ele geralmente é entendido como um estado emocional intenso de afeição, carinho, cuidado, conexão e compromisso em relação a algo ou alguém. Ele envolve um senso de apego, uma forte conexão com outra pessoa, que pode ser uma pessoa, um animal, uma causa, uma ideia, um objeto. O amor ele pode ser manifestado em relação a nós mesmos, ele gera empatia e compaixão, então ele está ligado à nossa capacidade de compreender e se identificar com outros sentimentos, com a necessidade de outras pessoas. O amor ele é um lugar de aceitação, então quando a gente ama, a gente entende as falhas, as imperfeições do outro. O amor ele pode ser expresso em diversas manifestações. Ele pode ser manifestado através de carinhos, né, gestos físicos, atos de bondade, palavras de afirmação. São as linguagens do amor, né? O conceito de amor, né, e a expressão do amor, ele varia significativamente de uma cultura para outra. Então, cada cultura vai trazer alguns aspectos relacionados ao amor que são diferentes, de perspectivas diferentes, né? Quando a gente fala aí da cultura ocidental, a gente fala da ideia do amor romântico, né? Que é aquela busca pela alma gêmea, aquela coisa da princesa Disney, filmes, músicas, literatura, tudo fala muito sobre o amor de uma maneira muito romântica, sempre essa busca pelo outro. E pouco a gente ouve falar de amor próprio. Dentro da cultura africana, o amor ele vem muito pautado por um senso de comunidade. Então, ele é expresso de várias maneiras, mas dependendo das tradições, os relacionamentos eles são ali com ênfase na colaboração, no apoio mútuo, né? Então, eu sou porque nós somos, é uma das filosofias africanas que significa Ubuntu, ele fala muito sobre isso, né? Existem outros provérbios africanos que falam sobre precisar de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Tudo isso é reflexo da forma como eles veem o amor, que é uma forma ali tradicional, sim, mas também em comunidade. Pensando, né, em todas essas formas como o amor ele se manifesta de maneiras diferentes ao redor do mundo, não tem como a gente não pensar que o amor também é uma construção social. A gente aprende a amar do ponto de vista que a gente foi ensinado aí ao longo da nossa vida. Então, se, né, eu falo muito isso nos meus atendimentos, se a forma como a gente se enxerga ela é falha, vem ali da nossa construção. No livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, no primeiro capítulo, né, ela fala muito sobre a forma como a gente, dentro do nosso contexto familiar, a gente enxerga
o amor de maneiras distorcidas. Então a gente ali, quando criança, entende que muitas vezes o amor ele pode ser manifestado através da violência. A gente enxerga a violência como uma forma de cuidado, né? Quem nunca ouviu aí que o pai bate, a mãe bate como uma forma de cuidado, né? Muitas pessoas ainda trazem essa ideia de que foram cuidadas, de que não tenderam aí fazer alguma coisa errada da vida por conta do amor que foi manifestado ali nas broncas, na surra que você tomava, e como a gente vai criando maneiras distorcidas de afeto e de amor ao longo da nossa vida. Então, pensando em tudo isso, a gente entende aí que sim, né, o amor antes de tudo, ele é uma construção social. E essa construção, ela se inicia dentro dos nossos lares. Então, se eu cresci dentro de um lar completamente disfuncional, eu enxergava ali, né, aquela construção de amor entre os meus pais ou entre as pessoas os cuidadores ali de uma maneira muito ruim, essa é a forma como eu vou me desenvolver emocionalmente. Então, ele vem ali dentro de um cenário, né, que é dentro da infância e na adolescência. Depois você vai tendo contato com outras formas de amor, principalmente do campo da amizade, né? Então, quando você sai da sua casa, né, você é criança, você tá ali fechadinho dentro da sua casa. Todo o amor ou a falta de amor que você tem, ou que você conhece, vem ali daquele espaço dos seus cuidadores, das pessoas que estão próximas a você. Quando você sai desse espaço e você vai para frequenta outros locais, escola, você começa a interagir com outras pessoas fora, você subentende outras formas de amor. Então, ao longo da sua vida, você vai construindo esse amor, que muitas vezes pode ser construído de uma maneira completamente disfuncional. Então, como você se desenvolve, como você enxerga o amor hoje, ele vem ali construído durante a sua infância e adolescência. Então, o amor dos seus pais ou dos cuidadores, ele vai te proporcionar uma segurança emocional, ou não. Apoio, afeto, eles vão ajudando a construir uma base sólida para sua autoestima e para o seu senso de identidade. Mas quando existe uma falha, você só vai ali pensando, né? Vamos pensar ali que é uma construção. Se a base ela não tá firme, se essa base relacional ela não foi firme, toda a construção que você vai criando ao longo da sua vida, ela já vem falha. Então, o primeiro lugar, né, que a gente aprende sobre amor é dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Esse modelo é o que a gente vai apresentando ao longo da vida. Mas, Gabi, ele é fixo? Não, ele não é fixo, né? Como eu falei, ele vai se moldando conforme os seus aprendizados ao longo da vida, as coisas que você vai construindo, o que você aprende, a forma como você interage com outras pessoas, tudo isso afeta a sua forma de se relacionar, a forma como você enxerga o amor. Só que muitas vezes desconstruir esses espaços não é um processo fácil. E muita gente, né, dentro da terapia, acaba olhando para esse lugar do amor como um problema, né? Então a gente vê aí muitas pessoas endurecidas. Então, como é que eu vou me permitir amar se a ideia que eu tenho de amor é aquela, né? Aquela ali dos meus pais ou aquela que eu tinha com os meus irmãos, uma ideia ruim de amor. E aí a gente passa a se fechar. Então, sim, né? O amor, ele é uma construção social, mas ele tem uma base familiar e aí ele vai se moldando ao longo das nossas vidas. E a importância, né, da gente entender o que é o amor e entender que ele não é uma coisa que a gente consegue ali definir bem, mas que a gente vai construindo e reconstruindo. Não existe uma forma fixa de amor. Acho que esse é o ponto principal desse episódio. A gente precisa entender que não tem uma base. O amor, ele não tem ali uma fórmula, uma receitinha pronta. A gente vai vivenciando o amor de diversas formas. Só que a gente também precisa se permitir entender sobre ele, né? E aí acho que é o ponto central de tudo. Quando eu resolvi fazer esse podcast, foi exatamente para falar sobre isso, as minhas próprias dificuldades, né? Como eu tive ideias muito distorcidas de amor ao longo da minha vida. Então, o quanto você talvez se identifique com algumas perspectivas. Eu gosto muito de falar sobre a forma como eu me vi endurecida ao longo da minha vida, por conta das experiências pessoais, o quanto eu vi as mulheres da minha família muito endurecidas, todas muito fortes, e aquilo era quase um motivo de orgulho, né? Então, assim, ser uma mulher forte na nossa sociedade é isso, é aquela que não se permite amar, é aquela que não se permite ser cuidada. Por quê? Porque eu não posso ser dependente de ninguém.
E aí a gente vai construindo realmente as nossas visões nesse lugar do eu não preciso de ninguém para nada. E isso é quase que orgulho, né? Então eu lembro que em uma sessão de terapia, uns 2 anos atrás, eu questionei a minha psicóloga, né? Se eu tô num lugar que é positivo, se eu não me vejo vulnerável, por que eu vou sair desse lugar? Por que eu vou me permitir amar? Se, consequentemente, se eu amar alguém, eu vou sofrer. E aí ela falou, por quê, né? Por que essa visão, ela vem muito desse contexto de amor e sofrimento? E eu fiquei pensando, né, o quanto todas as histórias de amor, né, que eu fui ligada, que eu estive ali presente até então, geravam muito sofrimento. Quantas vezes eu não associei amor à perda, o amor a sofrimento, o amor à violência. Por quê? Porque foram muitas das histórias que eu fui lidando ao longo da minha vida. Pouquíssimas vezes, né, eu vi histórias de amor que eram saudáveis. E aí eu convido vocês a olharem, né, em torno de vocês, quantas histórias de amor, e aí quando eu digo amor, né, eu não estou dizendo só sobre amor romântico, estou falando de amor em todas essas manifestações que a gente falou e no que você consegue visualizar. Então, que tem de amor saudável em torno de você, ou que você julga saudável, né? Quantas histórias de amor ao longo da sua vida foram saudáveis? E aí, olhando, né, desse ponto de vista, se a maioria das relações que a gente enxerga de amor, elas não são saudáveis, como é que a gente vai reconstruir essa ideia de amor de uma maneira saudável na nossa vida? E esse é um dos pontos, né, que a gente vai desconstruir ao longo dos nossos episódios. Por quê? Porque eu não posso falar de amor, né, eu não posso esperar o amor chegar se eu não estiver preparada para ele. E a gente precisa se preparar para o amor. E como a gente faz isso, né? Como é que a gente começa a construir coisas que a gente não foi ensinado, né? Um dos pontos, vamos aí olhar, né? Quantas vezes ao longo da sua vida você foi ensinado sobre o que você sentia? Ah, esse é sentimento tal, isso aqui é isso aqui. Olha, você pode ter raiva, né? E quantas vezes ao longo da sua vida você não foi suprimindo sentimentos? Você foi fingindo que algumas coisas você não sentia ou você não podia sentir. Para vocês terem uma ideia, né, de como ao longo da nossa vida a gente é reprimido, até quando a gente tá feliz demais, alguém nos julga. Ah, tá feliz demais, não pode, né? Nossa, que exagero. Ou quando a gente tá triste demais, não pode. Tudo isso afeta a nossa percepção sobre nós mesmos, né? Então, não tem como a gente falar de amor e a gente não falar de autoestima, de autoconhecimento. E isso é um dos pontos principais que a gente vai olhar aqui dentro do nosso podcast. A gente precisa entender como a gente vai estar quando o amor chegar. Mas quando eu falo do amor chegar, eu não estou falando especificamente do amor romântico, mas também estou falando dele, né? Muitas vezes a gente sai nessa busca desenfreada para ter relacionamentos, para conhecer pessoas, para nos relacionar, só que a gente não está preparado para quando esse amor chega. E uma frase que eu tenho para mim, inclusive eu tenho até ela tatuada, é isso: eu me permito ser vulnerável para poder ser eu. E o amor é isso. O amor pega a gente de calça curta, né? E aí a gente precisa olhar e entender aquilo que vem, né? Eu estou realmente preparada para o amor? Eu estou preparada para quando o amor chegar? Eu vou saber lidar com ele? Eu sei ser amada? Eu sei amar o outro? Ou eu tenho uma ideia muito desconstruída, muito bagunçada de amor ao longo da minha vida e eu fui pautando tudo isso? Uma coisa que sempre vem, né, nas consultas, nos atendimentos, é aquela pergunta, né? Será que eu tenho o dedo podre? Ah, por que eu sempre escolho errado? Por que eu tenho esse padrão de relacionamento? E quando eu falo relacionamento, de novo, né? Eu não tô falando só sobre relacionamentos afetivos sexuais, eu falo sobre outros tipos de relação. Quantas vezes a gente não se questiona, né? Por que a gente entra sempre em padrões? Por quê, né? Muitas vezes você não tá se olhando, você não tá se autoconhecendo, você não sabe dizer não. E o não que a gente diz, ele também é uma forma de amor, de afeto, né? De cuidado com nós mesmos. Não tem como a gente não pensar em amor e a gente não pensar em cuidado. Então, parte do que a gente constrói, do que a gente aprende sobre amor, precisa ter como base o cuidado. E aí, né, tem muitas formas da gente repensar esse cuidado. Eu convido vocês, né, para seguir aqui comigo no nosso podcast, olhando aí para algumas coisas.
Hoje a gente veio aqui falar um pouco, né, sobre o amor, sobre a forma como o amor se desenvolve nas nossas vidas e o que é, né, o que é esse amor. E aí eu deixo aqui, né, algumas coisas pra gente pensar. O amor, ele é muitas manifestações. O amor, ele vem de diversas formas e para você, para mim, ele vai vir de maneiras diferentes, né? Tem muitas pessoas, né, que trazem aí um pouco de poema, né, um pouco de poesia para o amor. E aí vão dizendo, né, que o amor é uma coisa assim que a gente não sabe bem o que que é, a gente não sabe definir, mas o quanto o amor, ele é algo palpável, ele é algo que a gente consegue enxergar. Às vezes a gente não sabe nomear, e acho que esse também é um dos problemas, né? Como eu falei lá atrás, a gente não aprende a nomear nada. Às vezes a gente sente o amor, a gente é tomado por aquele amor e a gente não sabe nem lidar com aquilo, a gente não tá entendendo o que tá saindo ali daquele sentimento. Então, é um processo também o aprender a amar. E aí, esse aprender a amar, ele vai transitando entre várias construções. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: colocar nome em um monte de coisa que a gente foi construindo aí ao longo da nossa vida e a gente não conseguiu bem entender, né? A pergunta que eu sempre vou deixar para vocês é: como você vai estar quando o amor chegar? O que ele vai encontrar? Será que esse amor vai chegar dentro de um terreno, de um solo fértil ou não? E quando eu falo de solo fértil, eu falo do que você está plantando. O que você planta todos os dias aí em você? Qual foi a ideia de amor? Então, eu deixo aqui para vocês pensarem até a gente se encontrar de novo alguns questionamentos. Assim como eu faço em alguns dos meus atendimentos, né? O que é o amor para vocês? O que você entende como amor? Como é que esse amor foi construído ao longo da sua vida? Como é que você se vê dentro do amor? Como uma merecedora? Como merecedor? Ou não? Será que você está preparado mesmo para amar outras pessoas? Será que a sua forma de amor é saudável? Por quê? Muitas vezes a gente olha para as formas como as outras pessoas à nossa volta nos amam e a gente fala, esse amor não é tão saudável, isso não é tão saudável, mas e você? Você entrega amor saudável para as pessoas à sua volta? Então, acho que temos aí alguns questionamentos, né? E vamos nos debruçar. O amor, né? Ele é algo muito amplo. Ele vai permeando aí diversos espaços da nossa vida. E é por isso que eu queria falar de amor com vocês. Acho que dentro disso a gente tem imensas reflexões. E eu sempre vou deixar aqui para vocês a pergunta, né? Como você vai estar quando o amor chegar? E para finalizar esse nosso episódio, eu trouxe aqui um trecho do livro Não Pise no Meu Vazio, da Ana Sui. Amor é sombra sem reflexo no espelho. Amor é palavra que não devia ter significado no dicionário. Amor é aquilo que eu te digo e você não entende. Amor é isso que não encontra respaldo no terreno do sentido. É isso que não entendo com a lógica, mas transbordo de entendimentos por cada poro da minha pele. Gostou desse episódio? Então, segue acompanhando a gente. Para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só seguir lá no Instagram, @psicólogagabriele. E aqui, no Quando o Amor Chegar, todas as sextas, meio-dia, tem episódio novo. Me diz aqui o que você achou desse episódio e mande sugestões, né? O que você quer que a gente fale sobre amor.